Sejam bem-vindos a mais um episódio do BRG Cast. Aqui você vai ver muitas notícias, muito conteúdo sobre energia do presente, mas também do futuro, sempre com pessoas muito antenadas e da área. E hoje não poderia ser diferente, temos um convidado especial. Antes, deixa eu me apresentar, eu sou Paula, diretora da BRG Brasil Geradores, e aqui comigo está meu pai, mentor. Se apresente, pai. Silvio, CEO da BRG Brasil Geradores. É uma grande satisfação estar sempre falando, né, com vocês aqui ao lado da minha filha. E hoje, em especial, aí com um grande amigo, que também foi aí o nosso maior mentor do setor de geradores. Todos conhecem ele muito bem. Eu queria agradecer ao Wilson Poit, que é uma referência para todos nós desse setor. Viu, Wilson? É um prazer muito grande estar com você aqui. Eu sei que você tem muito a ensinar, a gente vai ter que te explorar um pouquinho aqui, porque nós queremos aprender. Muito obrigado, o prazer é meu. Deixa eu ler o currículo, que é um currículo nobilíssimo. O Wilson Poit é empreendedor em série, de origem humilde, nasceu e morou na zona rural do interior de São Paulo, numa casa de madeira sem energia elétrica até os 12 anos. Após muitos desafios, estudou engenharia elétrica, foi fundador da Poit Energia, empresa líder de mercado no segmento de energia temporária na América Latina, vendida em 2012 para a inglesa Agreco, líder mundial no setor na Bolsa de Londres. É empreendedor inovador desde 2002 e recebeu em 2009 o prêmio Empreendedor do Ano da Ernst Young, isso? Yes. Foi secretário municipal de São Paulo nas gestões consecutivas dos prefeitos Fernando Haddad, João Dória e Bruno Covas, tendo liderado como secretário municipal de desestatização e parcerias a condução do Plano Municipal de Desestatização, programa referência em todo o Brasil. Foi também diretor superintendente do Sebrae São Paulo, no período de 2019 a 2022, atualmente é conselheiro da Fiesp, Conselho de Micro e Pequenas Empresas, da Tecnogera, do Expresso Nepomuceno. Isso. E de organizações sociais como o Instituto Via de Acesso e do Fundo Estímulo, Microcrédito Orientado, entre outras. Seja muito bem-vindo, Wilson, é um prazer te receber. E deixa eu já lançar aqui a primeira pergunta. Quem é o Wilson Poit, além desse currículo extenso, e o que foi, né, a Poit Energia, como ela começou? Me conta aí um pouquinho. Bom, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu também sou muito grato, não só por estar aqui, mas por toda a nossa história juntos e pelo quanto que vocês me ajudaram. A gratidão é enorme. Eu sou casado, tenho 4 filhos e 3 netos. Sou um caipira aqui do interior de São Paulo, nasci na roça, como você falou, mas consegui aí, graças à educação, ao apoio dos meus pais, vir para São Paulo. Na minha época vinha de trem para São Paulo, 12 horas de viagem, fazer cursinho, fazer faculdade. Educação fez toda a diferença na minha vida. E eu sempre quis ter negócios por conta própria, tive vários negócios. E depois de muitas tentativas, né, como todo empreendedor, com muita perseverança, tive uma empresa que fez bastante sucesso, graças a Deus, que foi a Poit Energia, que trabalhava com soluções temporárias de energia elétrica. Se espalhou pelo Brasil, depois pela América Latina, vendi em 2012. E depois resolvi contribuir com o setor público, fui indicado, como você falou, trabalhei para diferentes prefeitos de diferentes partidos e continuo amigo de todos eles. E hoje eu sou um empreendedor, tenho 65 anos, então meu propósito de vida agora é ser feliz, curtir bastante a minha família, aprender, estou todo dia aprendendo e compartilhar. Por isso que eu estou em vários conselhos, inclusive de organizações sociais, muito presente na vida da família, e estou viajando bastante também. Mas gosto muito do que a gente vai fazer aqui. Pois é, rapaz, a gente ouvindo o Wilson aqui, a gente fica imaginando, né? É claro que não pode ter sucesso sem trabalho, mas é evidente que a eficiência dele é que fez chegar onde chegou. Mas, Wilson,
Eu diria que você escolheu um bom ramo, né? Porque você ficou milionário e hoje está aí bem tranquilo com a locação. Então conta para nós aí o segredo desse sucesso todo, se o negócio é bom demais, como é que é isso aí? Locar gerador é um bom negócio? Conta aí pra gente. Eu tentei, Silvio, várias coisas na vida, né? Como eu te falei, eu já tive loja, fui engenheiro eletricista a vida toda, né? Tive empresa de engenharia, tive transportadora, tive até sítio no interior, né? Todo caipira adora comprar um sítio na cidade que nasceu. Eu tive gado, eu fui produtor de manga. Mas eu acertei na veia mesmo, foi com locação de geradores, né? E o negócio começou, eu sempre falo de uma maneira muito, muito simples, que acontece com muita gente que está nos assistindo, nos vendo, né? Que fui mal atendido, né? Foi uma locação em que eu era um engenheiro de um show, eu vi aquele negócio acontecendo, eu precisei locar um gerador e eu achei que eu podia fazer não só a locação do gerador, mas se fosse meu, eu completaria com mais alguns serviços. E deu muito certo. Foi um negócio de maior sorte na minha vida, mas dizem que a sorte é o encontro da oportunidade com uma pessoa com vontade, né? Preparado, com bastante vontade. Eu já tinha tentado várias vezes, e aí eu fui me endividando, mas de uma maneira dentro de alguns limites, e a Poit ficou uma grande empresa, porque não era só uma locadora de geradores, principalmente quando eu passei a me identificar exatamente o contrário. As empresas que já existiam falavam muito locadoras, eu passei a dizer que a Poit Energia era de verdade uma empresa que alugava não um gerador, mas uma solução completa de instalação temporária de energia elétrica. Então, o gerador, os cabos, o diesel, os tanques adicionais, gente, né, que é muito importante, gente muito boa, e fazia várias outras instalações. Então, esse negócio de locação eu sempre falo que é muito bom, viu? Tanto que eu já andei pelo mundo inteiro aí, visitando, já viajei mesmo pela África, pela América do Sul, e todo lugar que eu vou eu pergunto sobre locadores, se alguém conhece algum que quebrou feio, alguma empresa, e é muito difícil de achar, viu? Eu falo assim que uma empresa de locação bem administrada é um negócio muito bom. E uma mal administrada é o segundo negócio bom também, porque eu vejo muita coisa que vai crescendo e eu sou muito incentivador desse negócio. Então, já dá aí uma dica pro pessoal aí dos locadores que nos escutam, né? De um dos maiores nomes aí, né, da locação nacional. Como é que se faz uma locadora bem sucedida? Você acha que tem que focar num setor ou tem que focar em soluções? Dê aí um norte pro pessoal. E só assim, complementando o que a minha filha está colocando, a gente sabe que o negócio é bom quando ele é bom para os dois lados, né? Então, o locar também é um bom negócio para quem está locando. Então, você é da opinião que é melhor locar do que comprar? Conta aí como é que você convence o nosso cliente. Exatamente. Mas eu começaria dizendo que acho que tudo começa com muita humildade. Então, eu tenho que reconhecer assim, que eu aprendi tudo isso com muitos amigos, né? Muitos outros locadores. Então, no começo, com muita humildade, eu comecei a trabalhar, comecei a entender que aquele negócio era bom. E aí uma das primeiras coisas que aconteceu foi foco, né? Porque como eu disse aqui, eu tentei muitas coisas na vida, né? Como caipira lá da roça, eu tinha um pé no barranco e um na canoa. Estava sempre com uma outra empresa tentando outra coisa que dependesse menos do Wilson, que pudesse ter escala. E aí quando eu resolvi que locação, percebi que ia dar muito certo, eu vendi os sítios lá que tinha sido uma grande alegria quando eu comprei e foi uma alegria dobrada quando eu vendi. E investi tudo em gerador para alugar, em serviço junto. Mas eu passei com muita humildade a visitar muitos amigos. Eu tenho muitos amigos no segmento de locação e eu aprendi um pouquinho de cada coisa com cada um deles, né? Porque a roda já foi inventada. Isso vale para vários ramos de atividade, né? Às vezes a gente não precisa passar um tempão para inventar alguma coisa que já está funcionando bem. E é copiar, é colar, trocar experiências. Então, eu andei muito, gastei muita sola do sapato, não ficava só no meu escritório, participava de muitos eventos.
Então, assim, para dizer como que eu comecei, foi aprendendo com os demais. E uma coisa muito importante, sempre inovando, né? A Poit foi uma empresa que trabalhou sempre na frente, criando novos produtos, novas maneiras de atender. E eu falo que inovação, às vezes tem gente que acha que tem que ser uma coisa assim, inteligência artificial hoje em dia, que está na moda, ou tem que vir da NASA, e não precisa de muita coisa não. A inovação começa ouvindo o cliente. Então, visitando os clientes, conversando com eles, perguntando como foi o atendimento, eles contam para o empreendedor o que tem que mudar para o próximo atendimento, o que ele gostaria de receber. Se for uma mercadoria, como é que tem que embrulhar, se for um gerador, como é que tem que descarregar, algum serviço adicional. Então, ouvindo os clientes, a gente ia mudando o produto toda semana para melhor, né? E isso foi o que embalou bastante. E a gente tinha, Silvio, até uma apresentação que fomos desenvolvendo o tempo todo das vantagens de alugar e não comprar, né? Porque muitas empresas têm que focar no segmento em que eles são bons, né? Por exemplo, eu alugava para empresas de telefonia celular, alugava para empresas de mineração, alugava para frigoríficos, para shopping centers, e alguns não alugavam, eles compravam. E o dia que precisava não funcionava, porque não cuidava direito, não tinha manutenção. E aí a gente tentava convencer, deixa com a gente. E quando você aluga, você pega o seu capital e investe no seu negócio, naquilo que é mais importante para você. E a gente aluga. Você pode abater nos impostos, no seu balanço de uma maneira diferente. Você pode trocar por um maior ou por um menor a hora que você precisar. Você pode mudar de lugar, ele vai junto. E a locação com serviço agregado, como eu falo, inclui a manutenção por nossa conta, os testes. Se der problema, a gente encosta um caminhão lá e já tem outro na mesma hora, porque a gente trabalhava sempre 24 horas. Então eu sou até hoje, inclusive na minha vida de hoje, gosto muito de alugar certas coisas do que de comprar. Até porque você está sempre atualizado. Ah, tá. Não, isso aí, Wilson, eu acho que é uma das bandeiras que a gente poderia realmente tentar levar, né, a todos os empresários, porque realmente eu também, na minha empresa, talvez isso é coisa de brasileiro, de querer ser dono das coisas. A minha empresa, a gente era dono de toda a frota de carro. E a gente acabou entendendo que o melhor seria ter toda a frota alugada, porque o especialista em carro, em locar o carro, me dá um serviço muito mais qualificado do que o meu, que eu tenho que ter mecânico, eu tenho que ficar olhando toda uma condição que eu não é o meu negócio principal. E aquele ativo meu que estava ali, né, concentrado naqueles veículos, passaram a ser uma ferramenta de lucratividade dentro daquilo que eu sei fazer. Então eu hoje já sou um locador de veículos, né? E isso aí que você falou tem a maior coerência possível. Porque o gerador, a gente sabe, ele é um equipamento de segurança. E para ele te dar essa segurança, ele tem que estar totalmente revisado, né? Tem que estar acompanhando. A gente sabe que hoje o nosso diesel ele tem 13% de biodiesel, que então é um produto que cristaliza, você tem que estar renovando. Então tem uma série de detalhes que muitas vezes o dono do empreendimento não se atenta por ele e ele acaba gastando um dinheiro com um equipamento que depois vai deixá-lo frustrado, porque na hora de fazer o serviço da falta de energia, ele não funciona. Então, a quem recorrer se o equipamento é dele, né? Então, realmente, eu acho que a locação é um negócio muito mais interessante do que a aquisição, principalmente nesse produto que é gerador, né? Que exige toda essa condição né, operacional. E como você bem colocou, né, a inovação ela realmente faz a diferença em todos os empreendimentos. E você soube aproveitar bem isso, não é isso? Mas aí, aproveitando essa sua colocação aí tão positiva de inovação, o que a BRG contribuiu para você ao longo desse tempo todo aí, com as
com os produtos que ela também trabalhou nesse mercado de geradores? Contribuiu bastante, Silvio. A gente é muito agradecido porque a gente sempre teve um diálogo muito aberto e nós pudemos fazer a ligação entre o cliente final nosso, o equipamento da gente e o que era produzido no mercado brasileiro, né? E tivemos várias inovações que vocês produziram para a gente. O gerador para locação ele tem que ser diferente do gerador normal. Tivemos um momento em que problemas de financiamento e de importação, a gente precisava de geradores maiores e vocês criaram o Duogen para nós, quer dizer, colocar isso tudo dentro de um mesmo container, né? A gente fez os geradores gêmeos que trabalhavam em paralelo ou um stand-by do outro. Então a gente tem bastante gratidão por um tempo importante aí de crescimento muito rápido, em que a Poit comprava muito. A gente conseguiu ótimos produtos com vocês. Eu me lembro bem, né? A gente fez aquela grande festa na Scania, no lançamento do equipamento, com 2 geradores paralelos dentro de um container marítimo. E depois nós tivemos um outro momento também muito interessante, que foi a aprovação daquela máquina lá em Macaé, onde a gente chamou ela de Twin Petro na época, e você colocou lá as necessidades que a Petrobras tinha para poder aprovar o produto. Então, no fundo, você falou tantas verdades aqui que vale a pena eu repetir uma delas. As nossas inovações, elas só aconteceram em função das necessidades que o locador teve e que nos desafiou para fazer aquilo que ele precisava. E a gente acabou conseguindo entregar esse produto. Como é que foi? O Twin Petro também teve assim uma relevância boa para vocês? Que eu sei que logo na sequência você vendeu a empresa, né? Sem dúvida, a gente precisava de equipamentos para plataformas marítimas e existiam muitos equipamentos importados e a gente pôde produzir aquilo com os inputs nossos e as exigências deles, geradores resistentes, né, à maresia, que tinham o tamanho adequado e que podiam... Então a gente teve uma atuação muito grande no mercado offshore de petróleo e também na Amazônia. A gente trabalhou muito com máquinas diferenciadas da concorrência. Eu digo sempre que qualquer coisa que você for fazer na vida, já tem um monte de gente fazendo. Então você, se tiver um fornecedor parceiro para ajudar e poder fazer de uma maneira um pouquinho diferente, né? Sempre tentar se diferenciar, desde uma loja de bairro até um negócio de energia. Ter um produto um pouco diferente e eu entregar um pouquinho mais do que foi combinado, né? É ser gentil em todos os sentidos na hora de fazer a entrega. Eu quero destacar aqui só a importância, né, para os nossos ouvintes, que é uma relação de cliente e fornecedor de muito sucesso. Que eu lembro lá atrás que eu já trabalhava no grupo e eu estava ali no financeiro. E a Poit também foi muito importante para o nosso crescimento. Ela era a maior cliente na época, então assim, foi quem elevou o nível da empresa para um outro patamar. Então, como é importante ouvir o seu cliente, estabelecer esse contato próximo com o cliente. Entregar um produto nobre é bom para ele, que aí depois você até conseguiu vender a empresa. A Poit também, no lugar de comprar máquina importada, passou a comprar duas máquinas nacional e finalizada. Então isso ajudou muito o mercado e foi bom para nós também como empresa, que nos colocou em outro patamar. E você trouxe isso, que a inovação começa em escutar o seu cliente, saber o que ele precisa e fazer pequenas melhorias a cada passo. Hoje, essa mesma máquina Twingen, ela ainda existe, mas é uma máquina completamente diferente. Já completamente atualizada, com várias outras melhorias. E assim a gente segue, escutando o nosso cliente, tentando todo ano melhorar a máquina um pouquinho mais. Não para nunca, né? Isso eu falo assim que não é um decreto, é um processo. Então, o processo de melhoria contínua, né, que existe no mundo inteiro e que vocês praticam lá, ouvindo, tendo todo esse contato, estando sempre próximo, né, gastando a sola do sapato, viajando bastante, visitando vários lugares, porque às vezes não é sentado só atrás de um computador ou no telefone, mas eu, com toda a admiração que eu tenho hoje pela tecnologia, pelas possibilidades de inteligência artificial. Hoje de manhã mesmo participei de um evento desses.
mas eu ainda sou do tempo que nada substitui o contato pessoal, o aperto de mão forte, um sorriso, né? E um papo legal, assim, olho no olho, porque ali é que você, descontraídamente, consegue conversar e consegue trocar informações e criar uma química boa, até para fazer o negócio, para chegar no preço que um precisa e no produto bom. Bom, isso aí que o Wilson falou, eu estava aqui pensando, né? Um dos maiores ensinamentos que eu tive foi com ele em relação a isso. Muitas pessoas falam que eu sou bom para integrar as pessoas, mas eu aprendi isso com ele. Porque tem um detalhe que fez toda a diferença na minha vida, no privilégio, nas oportunidades que eu tive para conversar com o Wilson, que era a disponibilidade dele. Muitas vezes ele falava, chega aqui mais cedo no café da manhã, porque eu tenho que trabalhar e nós vamos tomar um cafezinho junto, mas ele nunca deixou de me atender. Então ele sempre criava uma situação onde a gente tivesse disponibilidade para conversar. Então eu sentia que aquilo ali era um aprendizado muito grande que eu estava tendo. E passei a praticar isso na minha vida também. Todas as pessoas que me procuram, eu tenho que atendê-las, eu tenho que arrumar uma forma de estar com elas. Tanto que as pessoas que visitam a nossa empresa, às vezes, questionam o meu jeito lá, né? Que eu não tenho escritório, eu não tenho sala, eu sempre trabalho na recepção. Eu não tenho uma secretária na minha frente. E o culpado é o Wilson, né? Porque eu aprendi isso com ele, de circular e conversar com as pessoas. Porque o ser humano ainda é o mais importante para o sucesso de uma empresa. Isso. Tanto aquele ser humano que está com você, te acompanhando, que é a joia da sua empresa, quanto aquele que está externo a você. E é claro, hoje a gente vê essa tecnologia toda, o pessoal aí todo nos computadores. A gente tenta acompanhar um pouquinho com a cabeça branca, outros sem cabelo. Mas aí o que ocorre? A gente vê que a essência do ser humano não pode ser perdida nunca, né? Que o ser humano ele é sentimental, ele precisa de atenção, ele precisa ser, né? Você tem que levar para ele o que você aprendeu. E os nossos filhos também acabam, né, tendo um crescimento com esse processo. Então eu acho assim, além da inovação, além do trabalho árduo que a gente tem, isso também faz parte do sucesso, né, que a gente conseguiu, tanto o seu quanto da nossa empresa, ao longo desses anos todos. E de uma maneira muito simples, que ele está sempre falando aí que era caipira e tal, eu também copiei chamando o povo para pescaria. A gente tem aí uns 12 a 15 anos que fazemos pescaria com os locadores, e a primeira pescaria também foi com o Wilson. Tamo junto. Lá com Abra, com o Enilson. Lá, e vamos de novo esse ano, né? Vamos de novo. Então essa relação humana não tem nada mais importante para o sucesso, e também é extremamente agradável, né, Wilson? A gente poder fazer isso. Mas, Wilson, com essa mudança grande que está tendo agora da matriz energética e sustentabilidade, que é o ponto máximo, né? Como é que você acha que vai se comportar aí os próximos anos em termos de locação de energia temporária? O que você acha que vai mudar? Olha, desde quando eu comecei, né, mais de 20 anos atrás, que eu comecei a Poit, quando a gente fazia o planejamento estratégico todo ano, entre as ameaças e os riscos grandes que tinha para o negócio, sempre era o combustível, né? A gente todo ano tinha muito receio de que uma mudança grande, como vem acontecendo na parte ambiental, poderia comprometer a alocação de energia elétrica temporária. E nas minhas perambulações aí pelo mundo, visitando outros locadores, eu ainda vejo muita dependência do combustível por conta da característica do negócio, né? Que é uma locação temporária, num local, às vezes, de difícil acesso, que não tem um outro combustível apropriado, com uma logística tão rápida e tão boa para canalizar até lá, mas tem que ser com abastecimento. Por sorte, aqui no Brasil, a gente tem programas campeões, inclusive na área automobilística. Hoje, ainda está valendo esses dias, o nosso carro híbrido, por exemplo, que é com motor a etanol
e com motor elétrico é um dos melhores do mundo, né? É um dos menos poluentes, um dos mais econômicos. E a gente tem também hoje o diesel já podendo usar biodiesel, uma série de coisas que a gente já praticou. Mas continuo colocando isso na matriz de risco e na atenção de todos os locadores, de todos os fabricantes. Acho que existe uma migração, né? Estou no conselho nesse momento da Tecnogera, onde a gente olha muito para isso, a gente olha muito para o mercado de baterias, que é um mercado que vem aí muito forte, né, e já existe em vários lugares do mundo. A gente olha muito para energia alternativa, para energia solar, combinada com geradores. Então, eu acho que essa estratégia tem que estar sempre presente, porque o Brasil tem um potencial enorme como um país com um meio ambiente riquíssimo, uma Amazônia que eu acredito maravilhosa, adoro, também gosto de pescar, gosto de viajar, gosto de fotografar. Eu acho que muitos países aí do mundo que já destruíram toda a sua floresta, toda a sua natureza, às vezes exageram um pouco em querer meter o bico aqui no que é nosso, mas eu sou muito orgulhoso do que a gente tem de potencial e de como a gente tem que cuidar de tudo isso. E eu acho que os locadores, os fabricantes de geradores, a questão da energia temporária está bastante atenta para isso. Mas é importante não sair do radar, tem sempre alguma coisinha para ir melhorando e a gente fazendo essa transição energética. Pois é, a gente fica imaginando com tanta novas tecnologia, né, tanta coisa nova surgindo, aqueles que optaram em fazer aquisição de um grupo gerador aí há 5, 6 anos atrás, provavelmente já tem um equipamento obsoleto, onde ele não tem mais o que fazer, a não ser fazer a manutenção de uma máquina que não vai dar a segurança que ele precisa, né? E a gente vê aí alguns mercados que estão muito, vamos dizer, andando a passos largos, como os data centers, que hoje estão nascendo um atrás do outro, e todos eles precisam de uma energia de garantia, e essa energia tem que estar 100% segura. Então, talvez o trabalho do locador no futuro, se realmente tiver uma consciência que é um melhor negócio locar do que comprar, ele passa a ser ainda mais interessante para esse setor, deixando ainda uma condição melhor para todo mundo, porque se tem uma escala maior, até o preço ele acaba caindo, né? Porque o dono do supermercado ele não vai mais comprar um gerador, ele vai locar, né? O dono de um shopping center, de um aeroporto. E o que mais me intriga mesmo nesse setor é o quanto o governo compra, né, desse produto de segurança. E a gente sabe que o governo não é o melhor comprador que tem do melhor produto e nem o melhor que vai cuidar disso, principalmente nessas redes grandes de hospitais e tudo mais. Então existe todo um mercado também a ser requisitado pelo locador, para que o locador comece a lutar por isso, trabalhar, né? Então seria muito interessante se tivesse uma certa união e um certo trabalho nesse sentido. Você acha que isso pode ser possível? Como é que é a relação entre os locadores? Existe essa possibilidade? Eu acho que é possível, acho que você tem razão. E é muito importante ressaltar o atendimento do fabricante para o locador, sabe? Cada dia mais os fabricantes de gerador têm que estar atentos a oferecer um atendimento bom, um produto de melhor qualidade, cada dia com mais qualidade, porque a competição é muito grande e hoje cada dia mais vai virando uma competição global, né? Então eu acho que isso, realmente o mercado é grande, o mercado tende a crescer. Como você disse, tem muita gente aí que precisaria fazer um rebuild, né? Uma reforma, mas talvez nem faça, vá alugar. E aí o locador precisa de um apoio muito grande. Precisa haver uma aliança muito grande entre o fabricante e o locador para que o produto, para que o atendimento, a questão de peças, de reposição, porque uma das coisas que pode prejudicar muito o desempenho de uma locadora é a taxa de equipamentos que estão em manutenção, ou o tempo que se demora para fazer a manutenção, o tempo que demora para ter uma resposta
do fabricante, um bom atendimento, porque o ideal para uma locadora nem é ter 100% alugado, porque se tiver 100% e precisar substituir um, fica difícil, mas é o menor percentual possível, cada uma encontra o seu, né? Tem um pouquinho de manutenção, um pouco de reserva, e o restante não tem que estar no pátio da locadora, tem que estar tudo alugado. Acredito que esse mercado vai crescer muito. E qual que seria assim, o maior desafio para um locador que está se iniciando e um locador que já está estabelecido? Ele teria a intenção de talvez passar isso para um grande grupo? Qual que é o produto inicial e final do locador? Olha, os grandes desafios é a engenharia financeira, né, do negócio. Precisa de facilidades para comprar isso. Eu acho que eu considero que a grande dificuldade do locador é gente, é mão de obra, né? Em qualquer negócio, aliás, qualquer negócio que vai bem, que faz sucesso, que cresce, é porque encontrou as pessoas certas, porque trata bem as pessoas, com gentileza, com bastante respeito, com todo tipo de funcionário. A Poit chegou a ter 18 filiais entre o Brasil e a América Latina, e aquelas que foram muito bem é onde a gente acertou na equipe, no time, no gerente e nas pessoas. Algumas delas lutaram com mais dificuldade até que você encontra a pessoa certa. Então eu acho que o equipamento é bom, as parcerias são boas, a engenharia financeira é extremamente necessária, mas o que faz a diferença mesmo do sucesso do negócio é uma equipe motivada, gentil, cordial, que saiba usar a caixa de rascunho, porque eu falo muito que não é a caixa de rascunho do Outlook. Essa também é importante, muito importante que você não responda mensagens no Outlook, no e-mail, no WhatsApp de bate-pronto, porque às vezes a gente se arrepende. Tem que pôr na caixa de rascunho, dormiu à noite, dormiu 2, depois de repente você se arrepende se tivesse mandado aquilo, você resume, a pessoa te pede desculpa. A mesma coisa é a caixa de rascunho do dia a dia, no atendimento do cliente. Porque às vezes você escuta coisas difíceis, mas que servem para o seu aprendizado e que você não precisa responder na hora. Você pode se arrepender, pode até perder o cliente. Então encontrar pessoas gentis, que são intraempreendedoras, que saibam engolir sapo com tranquilidade na hora, ou fiquem nervosos, mas se segurem, porque o cliente ele também entende que na medida em que ele encontra alguém que sabe, que não rebate tudo, que não quer dar uma resposta dura, ou a gente fala muito do funcionário boca dura, né? A gente lutou a vida toda para formar uma equipe de boas pessoas. Então eu acho que o que faz a diferença nas locadoras, inclusive hoje, nos fabricantes, nos relacionamentos, são as pessoas. Por mais tecnologia que tenha, e cada vez mais as pessoas ficarão com esse papel do atendimento, da estratégia, porque o restante vai ser tudo analisado aí por computadores, por tecnologia. Deixa eu trazer então uma pergunta fora ali do meio locadores, mas de gente. Como é que a gente engaja essa nova geração que vem aí, que é tão, vamos dizer, pouco habilidosa com outras pessoas, que acho que está muito introvertidos, estão muito ali só no celular. Como é que a gente engaja essa nova geração que chega aí? É um grande desafio. A gente passou por isso, eu passo por isso hoje. Eu sou sócio de alguns outros negócios também fora do ramo de energia. E formar essa mão de obra nova, a gente começa às vezes dentro de casa, né? Que nem eu que tenho 4 filhos, conversar sempre com eles, para que tenham mais paciência, para que sejam mais educados, porque eu cansei de perder tempo contratando pessoas com currículos maravilhosos. Fez MBA nos Estados Unidos, na Europa, se formou nas melhores faculdades, mas não gosta de gente. Ou tem respostas prontas para tudo, dá uma pancada daqui, outra de lá, e aí você perde tempo, fica 1 ano e meio, 2 anos com a pessoa, ela vai embora. A gente tem que contratar jovens que gostem de gente, que gostem de atender, que gostem de conversar com as pessoas, que gostem que aprendam a se apresentar. E eu sou muito partidário, eu fui
diretor superintendente do Sebrae aqui no estado de São Paulo aos 4 anos. Nós até criamos uma disciplina que hoje é oficial e optativa no ensino médio já, que é o empreendedorismo na escola, né? Estude o que quiser estudar, seja dentista, advogado, engenheiro, médico, mas tem que aprender a lidar com o público, aprender a lidar com o dinheiro, separar o bolso direito do bolso esquerdo, o que é despesa pessoal do que é despesa financeira, aprender a viver 1 ou 2 degraus a menos do que pode, gastar menos do que ganha, porque eu conheci muitos colaboradores e amigos com salários bem simples, mas sempre felizes, porque gastavam menos do que ganham. E conheci gente com altíssimo, e conheço até hoje, gente com grandes salários, está sempre com dor de cabeça, sempre com cartão de crédito estourado. Então, acho que a educação financeira, de como tratar as pessoas, começa dentro de casa. Por isso que a vida tem que ter um equilíbrio, né? Os pais têm que ter tempo com isso e as escolas cada vez mais. E eu acho que nos processos de seleção, fazendo boas dinâmicas, indo nas escolas para recrutar programas de trainees, né, jovens, a gente vai identificando aqueles, eu costumo muito falar, tem que ter um bom currículo, mas tem que gostar de gente, tem que gostar de atender, tem que gostar do game, não pode ter pressa para certas coisas, porque o restante a tecnologia resolve. Muito bacana. Wilson, só mais uma pergunta aqui para você. Como a Paula colocou aí, eu acho que de filho eu estou bem de relacionamento, né? Estou até feliz. Mas a gente tem esse nome, Brasil Geradores, que é um apelo um pouco nacionalista. E a gente sabe, né, que a maioria dos nossos competidores são pessoas de fora. A gente vê aí chegando agora aí a Loxan comprando a geradora, uma empresa nacional. Como é que você vê essa disputa entre assim, a valorização do profissional brasileiro em relação ao estrangeiro? O Brasil parece que tem essa tendência de gostar mais do que está lá fora do que está aqui dentro. Como é que a gente poderia mudar isso, fazer um reconhecimento maior do produto nacional? Você teria alguma dica nisso? Olha, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que isso tem mudado muito, né? Tanto que a Poit foi adquirida por uma multinacional que é global, porque era uma empresa boa, porque eles precisavam de gente daqui. Tem alguns profissionais que estão até hoje lá em posições de executivos. E eu conheço muitos brasileiros que trabalham em outros lugares do mundo como ótimos profissionais, né? Então eu acho muito saudável que nem esses movimentos de aquisições recentes, esse negócio que você disse aí e outros que têm acontecido. Eu acho que isso desafia mais o empreendedor brasileiro, o profissional brasileiro a melhorar, a entregar um pouquinho mais do que foi combinado, a caprichar mais. Eu acho que a concorrência faz bem, seja ela nacional ou internacional, sempre foi o concorrente. E eu sou amigo de muitos que eu tive concorrências muito acirradas, né? Respeito muito alguns deles, porque foram eles que me fizeram acordar mais cedo, me fizeram viajar mais, me fizeram caprichar mais. Talvez sem isso a gente se acomode. Então eu acho que é importante. E hoje a gente não tem muito jeito. A economia, de uma maneira geral, as barreiras vão reduzindo. Existe um avanço não só das empresas brasileiras em se internacionalizarem, como a gente continuar recebendo multinacionais aqui. Eu acho que isso pode destacar muito, porque o jeito brasileiro de atender, os profissionais que a gente forma aqui, a escola nossa é muito boa, a escola de atendimento. Eu acho que, de uma maneira geral, eu conheço muitas empresas de locação no Brasil, no caso de geradores, e a grande maioria delas o pessoal está bem de situação. A grande maioria não é um negócio ruim. Existem segmentos que você sabe que metade está quebrando, metade está tudo endividado. Eu sempre falo que locação é um negócio bom demais. De geradores de outros bens móveis aí. O cara precisa ser muito ruim na manobra e mesmo assim ainda ele consegue se virar. Então eu acho um segmento muito bom para crescimento e eu vejo hoje os locadores mais unidos. Um precisa de equipamento, empresta para o outro, pega uma locação grande, o outro socorre, se está muito longe
do escritório dele, assim como eu fiz a vida toda, seja com o Enilson, seja com o Omar, com o Abraham, com tanta gente do Brasil inteiro aí, é até chato citar nomes, mas tantas pessoas me ajudaram e a gente trocou socorro na hora que precisava e tá todo mundo bem. Isso é muito bom de ouvir. Isso aí realmente é uma dos diferenciais, né? Que é a capacidade de ter, né, esse relacionamento com todos os concorrentes e os concorrentes entender que a gente vive do mercado, não vive do concorrente. Isso é extremamente importante para a saúde de todos. Então, essa dica do Wilson aí é importantíssima mesmo. Gostei de ouvir. Muito bom, Wilson. Obrigado. Eu queria te agradecer e no final aqui do nosso podcast, saber se você tem mais alguma dica para dar para os locadores, para eles ficarem aí, quem sabe, com 18 filiais, quem sabe daqui a um tempo, e ter aí todo esse histórico de sucesso que você tem, já que o ramo é tão bom, né? O ramo é bom. Olha, talvez um conselho, o meu momento de vida permite olhar para trás, né? Fazer uma reflexão boa. E não pretendo parar de trabalhar nunca, né? Estou em outras atividades, aprendendo outras coisas, compartilhando, como eu disse a vocês. Eu acho que eu passei por isso aqui de leve, mas eu gostaria de reforçar isso como uma mensagem importante, Silvio, o que você me pede. É que o sucesso de um empresário, o sucesso de uma empresária está no equilíbrio das coisas. O sucesso está no equilíbrio, né? Precisa fazer sucesso profissional, precisa fazer sucesso em casa, precisa viver com quem você ama de verdade, precisa estar bem com a família, precisa estar bem com os amigos, precisa viajar. Falo por experiência própria. Talvez durante um tempo de muito trabalho da minha empresa e muitas filiais, a gente dá uma desequilibrada nas coisas, viaja muito, esquece de algumas coisas que não tem replay. Tem muita coisa que não tem replay. E eu conheço, e você conhece hoje, eu conheço alguns, talvez poucos bilionários, mas muitos milionários que essa noite vão jantar sozinho em algum restaurante por aqui, estão brigados com a família, não tem muitos amigos, isso também não compensa. Então, só o dinheiro, ou só o sucesso profissional não é o que importa. O outro também põe o pijama às 5 horas da tarde, já está em casa, está apaixonado, mas não tem grana para viajar no próximo feriado. Então eu acho que é que nem um circo, assim, sabe? Para ter show, aqueles pilares do lado que seguram a lona tem que ser do mesmo tamanho, aproximadamente. Não pode ter um pilar muito maior e o outro muito menor. Então, cuidar da família, cuidar da saúde, cuidar do que come, estar próximo dos filhos, acompanhar o crescimento deles. Eu hoje estou tirando bastante o atraso, estou assim, algumas coisas eu estou corrigindo bem, estou muito próximo de tudo isso aí e dando muita importância para esse equilíbrio da vida e para os relacionamentos. Bacana. Essa é uma dica de ouro, né? Uma dica para a vida. Não só para os negócios, né? Mas para a vida. Muito obrigada, Wilson. Mas já era esperado, né? Que o Wilson ia fazer toda a diferença, porque ele tem muita sabedoria. E a gente fica muito feliz, né, em ter o privilégio e a oportunidade de te ouvir. Eu acho assim, eu sempre falei isso, que eu sempre tive mais do que mereço, então eu sou muito feliz com a minha vida, né? Tenho mais filhos que mereço, mais amigos que mereço, minha empresa cresceu mais do que eu mereço. Parabéns. Minha filha é mais bonita do que, né? Parabéns. Eu mereço. Eu vou fazer um corte disso, hein? A minha filha é mais bonita. E o Wilson é um amigo muito especial, né, que sempre me deu mais atenção do que eu mereço. Muito obrigado. Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado por tantos elogios também. Obrigado, Wilson, viu? deixa aí para nós, você tem as suas redes sociais, que o pessoal pode te acompanhar aí, te mandar algumas perguntas. É o @poitwilson. Eu estou no Instagram, estou no Facebook, no LinkedIn como Wilson Poit. Estou bastante ativo ultimamente. Estou dando bastante importância. Depois, inclusive, eu vou repostar aqui os melhores momentos da nossa conversa. Então, @poitwilson, pode me escrever, eu respondo as mensagens, eu tenho quem me ajuda. Agradeço muito, desejo muitas felicidades para todos que estão conosco. Muito obrigado, viu? Foi uma honra.
Obrigado, Uma honra para obrigado. nós. Obrigado. Nosso Instagram da BRG, @BRG Geradores. E aqui do nosso podcast, BRG Cast. E o meu pessoal, Paula Cristina Crispim. Também pode mandar lá perguntas para mim, pro meu pai, que não tem redes sociais, mas eu repasso para ele as perguntas e a gente responde depois, só deixar. E muito obrigada a todos e acompanhe o Wilson, que é uma história incrível e ele realmente, eu sigo e realmente tem muitas dicas bacanas lá de empreendedorismo, de várias coisas, é bem interessante. Muito obrigada novamente e vamos marcar mais, acho que eu quero mais, né, pai? Faltou. Tamo junto. Tem episódio 2 aí. Muito obrigada. Muito obrigado, Wilson. Valeu, tchau.